Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 4 até o 6. E destacamos o versículo 6, que diz assim: Ali o oficial romano encontrou um navio da cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. O tema de hoje é: o objetivo era falar de Jesus, o Salvador. Esta viagem do apóstolo Paulo não foi exatamente uma escolha dele. Ele não estava querendo ir para lá, mas é que ele foi preso. E uma vez que ele foi preso, ele foi julgado. Então queriam eliminar ele, matar ele, por causa do Evangelho de Cristo. Mas ele falou que ele era um cidadão romano. Então ele apelou para o imperador, para César. E assim ele foi designado a ir para lá. Só que antes disso acontecer, o próprio Deus falou para ele que ele iria para César, dar um bom testemunho da palavra de Deus lá no Império Romano. O Império Romano, ou então a Itália, eles mandavam no mundo inteiro daquela época. E por longo tempo eles simplesmente mandaram no mundo da época. Agora o apóstolo Paulo, preso, estava sendo conduzido para aquela grande distância de navegação e ele deveria ficar totalmente sossegado. Mas como ficar sossegado se ele foi preso de forma injusta? Na verdade, ele concordou com Deus de que ele, sendo preso de forma injusta, ele assim iria para dar um bom testemunho da palavra de Deus. Só que nesses intervalos aconteceram muitas coisas desagradáveis, como por exemplo, temporais, tempestades em alto mar, e eles tiveram que muitas vezes até trocar de navio e pegar outro, e passaram bem apertado essa situação. Mas por que esses temporais? Por que essas dificuldades? Não é mais ou menos assim que acontece conosco? Não estava lá naquele navio o apóstolo Paulo, escolhido por Jesus Cristo para ser o 13º apóstolo? Uma pessoa muito importante para a igreja cristã? Quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu que o Espírito Santo inspirou? O Novo Testamento, sem o apóstolo Paulo, ele é bem pequenininho, mas Deus usou este homem para escrever muito da sua palavra e que nós temos até os dias de hoje. Mas aí vem a questão: ele era um filho de Deus, um apóstolo escolhido por Deus e que sofreu injustiças, e não só injustiças, como também teve que passar temporais, tempestades violentas numa época que não tinha os recursos que nem os dias de hoje. E num momento lá o navio foi a pique, eles tiveram que se jogar ao mar e se recolher nos destroços do navio para poder sobreviver. A dificuldade de ele ir nesta navegação foi muito grande. E por isso, já antes nós comentamos, como para nós também às vezes é difícil, e nós somos filhos de Deus. Deus nos comprou através de Cristo e nos deu a fé ao nosso coração. Deus nos adotou como pessoas da sua família, seus filhos. E mesmo assim, enfrentamos as dificuldades. Então não é uma coisa assim que somente acontece conosco e com outros não. Aconteceu com os apóstolos, aconteceu já no passado com os profetas, aconteceu com os discípulos. A igreja cristã, ela sempre sofreu neste mundo, e isso serviu para mostrar que este mundo não é a moradia definitiva. Diz o próprio texto bíblico que nós somos
peregrinos aqui na terra. Nós não temos morada definitiva. E isso que é importante a gente se lembrar disso, porque muita gente acha que vai ficar aqui na terra para sempre. Não vai, não. Nós um dia vamos partir. E é bom que nós tenhamos logo isso na nossa cabeça, porque ao partirmos, ou então os nossos queridos partirem, nós precisamos aceitar logo isso que também é um dos propósitos do Senhor, levar os seus filhos à morada celestial. E o apóstolo Paulo, então, mesmo nessas dificuldades, mesmo sendo injustiçado, ele ouviu a palavra do Senhor e foi testemunhar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E o interessante é que a pessoa mais poderosa do mundo teve a oportunidade de ouvir da boca do apóstolo Paulo que Jesus Cristo é o Salvador. Só que nem sempre isso funciona como a gente gostaria que funcionasse. Nem sempre as pessoas são convertidas porque elas recusam a palavra do Senhor. Só que isso é um outro passo que nós não devemos nos preocupar muito com isso. A nossa preocupação precisa ser testemunhar Cristo, falar de Jesus Cristo, falar bem de Deus ao nosso semelhante. E aí sim, estamos fazendo um pouco da vontade de Deus aqui na terra. Ser uma boa testemunha do Salvador Jesus Cristo. Realmente isso é importante. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos quando vêm as dificuldades da nossa vida a nós crermos com muita força no Senhor e também aproveitarmos na dificuldade ou na alegria de testemunharmos ao nosso semelhante de que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém.